Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, já estava com saudades. Então, olha, primeiro eu tenho que só mostrar os meus acessórios, lindíssimos, eu estou a adorar. Eu fui dar uma voltinha hoje, tive que resolver algumas coisinhas e estava muito calor, só enfiei este vestido. Parece muito arrojado, mas é um vestido muito simples e muito levezinho. E agora vou aproveitar o final do dia para poder gravar uma maquilhagem que eu já tinha planejado há bastante tempo. E eu estou a adorar. Eu nunca utilizei este colar, mas vou utilizar agora. Depois vou tirar a maquilhagem e simplesmente deitar-me. Mas, olhem só, eu tinha mostrado os meus acessórios, pronto, no vídeo anterior, sobre o tour dos meus acessórios, e eu adoro este colar, simplesmente magnífico. Este aqui foi o meu marido que fez para mim, pronto, esses uns toquezinhos, e esta pulseira, lindíssima, eu que fiz também, quer dizer, tirar as panelas, desmontei um colar e enfeitei aqui à minha maneira, e acho que ficou muito bonito. Pronto, os meus anéis, enfim. E eu agora fiz um penteado diferente, porque quando eu saí eu só apanhei o cabelo, estiquei tudo para trás e fui à minha vida. Pronto, e agora só apanhei mais bonitinho, combinado assim com o nosso look. Eu não sei bem se a maquilhagem que eu vou fazer hoje vai combinar com esta roupa, mas eu só queria simplesmente facilitar a minha vida e não estar a colocar outra roupa. Pronto. Enfim. Mas, vamos começar uma parte. Eu gosto muito, eu tenho uma mania. Deixa eu chegar aqui mais complicado. Pronto. Mas eu apanho flores tipo, na rua, acho tão bonito, depois meto no vaso, ou então meto, eu vou colocar no livro e fechar o livro e ela vai ficar ali a secar e vai enfeitar o livro. É pena que depois perde a cor. Tenho lavanda a secar. Eu depois, no final do vidro, se eu me lembrar, eu posso mostrar. Tenho lavanda a secar, porque eu apanhei um grande ramo de lavanda e depois, quando ela estiver bem seca, eu vou colocar em saquinhos, que é para dar cheiro. Tenho também uma outra rosa a secar, já porque murchou, então em vez de mandar fora, eu deixo as folhinhas secar e eu posso usar para dar cheiro nas roupas ou simplesmente para pôr nos meus cadernos e enfeitar. E agora tenho esta florzinha lindíssima que eu apanhei. Quando ela morrer, vai para enfeitar. Hoje o tema da nossa maquiagem é lilás, são cores bem lilás. E eu vou começar aqui por limpar o meu rosto primeiro, porque eu vim da rua, tenho protetor solar, tenho aqui um pouco de blush, então tem poeira e eu preciso limpar o meu rosto. E nós vamos também criar a base, se der certo, a partir de uma paleta que eu tenho aqui. Eu tinha planejado, não é bem planejado, mas eu tinha pensado em colocar alguns brilhantes no rosto, mas se calhar não vou fazer isso, porque estou a entrar um pouco na vibe aqui do clássico. Eu poderia colocar assim só para enfeitar, ia ficar bonito, mas não quero fazer isso. Já não me apetece, já não estou a sentir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu ia dizer, vai ser com esta paleta da Kirolan, Dermacolor. Com estas cores, vocês conseguem criar uma base. E, podemos experimentar, não é? O meu desmaquilhante, também Label. Como tem aqui a câmera, sim, porque eu estou farta de gravar com a câmera traseira, que é bem melhor. Mas é assim, é chato ter que gravar um vídeo e o vídeo vai tipo a meio. Ou seja, grava-me sempre metade da cara, porque eu não consigo ver o que está a acontecer. Então isso é chato. Eu prefiro que fique com pouca qualidade, mas que se veja o rosto inteiro e eu saiba o que é que está a acontecer. Agora é o que dá para fazer. Consegui ser rápida neste vídeo. Claro que tem sempre cortes, claro que vai ter sempre alguma coisa que eu vou cortar, mas eu gostaria de fazer o vídeo de maneira que eu não tivesse que cortar, ou seja, que não ficasse tão longo e ficasse o mais fidedigno possível. Vou aplicar um creme agora, porque ainda preciso estar hidratada, que é este creme aqui, Embroilize, que as maquiadoras usam bastante. Ele vai ajudar na fixação da maquilhagem, ou seja, não vai atrapalhar a vossa vida, a maquilhagem não vai... Agora eu vou utilizar este primer aqui. Eu poderia saltar este passo porque aquele creme já faz um bom trabalho em termos de ajudar a fixar a maquilhagem, não é? Mas eu quero utilizar este primer na mesma, porque eu gosto sempre que haja uma proteção extra, uma fixação maior. Às vezes a combinação de primers com as bases que nós vamos utilizar não ajuda, mas tendo em conta que eu vou ver se eu só utilizo isto no meu rosto, estas duas paletas que eu tenho aqui, para fazer a base, então vai dar certo. Isto aqui combina, é a base de cera, combina com qualquer produto, então se vocês, maquilhadoras, souberem de algum produto que isto aqui não combina, só me dizem, porque até hoje sempre deu certo. Isto está quase a acabar, na verdade eu quero acabar com isto. Eu vou fazer com as mãos, neste caso, tenho aqui uma toalha para limpar. Eu não sei
se alguém assiste meus vídeos assim de seguida e se lembra que eu não gosto de fazer maquilhagem sem os pincéis, lá está, para não estar a sujar as mãos, porque também acaba por ser as minhas mãos são oleosas e isso pode atrapalhar na maquilhagem, então eu prefiro usar sempre os pincéis. Ok, então por agora nós vamos utilizar esta paleta aqui, tá bem? Que é uma paleta de camuflagem, não é propriamente de bases, mas eu posso utilizá-la como base. E depois esta aqui, tá bem? Eu tenho aquelas cores primárias. E eu vou utilizar destas cores. Não é que eu esteja com olheiras, mas eu vou utilizar o mais clarinho aqui. Estão a ver este tom? Eu vou misturar um pouco com este aqui. Só para fazer aqui abaixo a olheira, porque está um bocadinho escuro, e depois a gente vai aplicar base por cima e tudo mais. Pronto, só para dar um ar assim mais saudável, sabem? Vocês não sabem o que aconteceu. Aqui ardeu um carro. E à meia-noite, simplesmente começou a arder. Eu estava a dormir, tipo, já estava bem lá no outro mundo, e começa o carro a apitar e o meu marido simplesmente... Mas onde é que está aquela coisinha que eu costumo ter aqui? Começa-me a chamar para acordar e depois... eu acho que se não fosse isso, eu estava já a sonhar. Eu pensei que aquilo fazia parte do sonho, aquele barulho. Eu simplesmente acho que não ia dar conta. Ou então se calhar ia dar conta, mais cedo ou mais tarde, não é? Mas pronto, agora nesta plaqueta eu vou simplesmente misturar aqui essas duas cores. As pessoas a sair do prédio. Depois ligámos o 112, né? Para ver se eles vinham cá apagar o fogo. Estava a ver que o carro ia explodir. Depois não peguei mais no sono. Não consegui dormir mais. Simplesmente fiquei a ver filmes. Porque não conseguia dormir mais. Mas foi um bocado assustador. Havia pessoas ali que estavam com o carro mesmo ali perto de casa, da janela. Do tipo, fecha o gás, fecha o gás. Se aquilo explodisse, acho que com o gás fechado ou aberto ia tudo pelos ares. Ainda por cima. Não sei, acho que quanto mais velho o prédio for, menos resistência tem, não é? Pronto. Credo. Eu nunca vi tanta coisa acontecer. Ai, num sítio só. Antigamente parece que as coisas eram mais calmas. Eu vou espalhar agora com este pincel língua de gato. Aí não parece tão laranjado, mas aqui na vida real ele está exatamente da cor que é, laranjado, não é? Portanto, vocês pensam que ficou mais clarinho? Não ficou. Eu já aproveito e aplico aqui também. Aqui no nariz. Por causa que está bronzeado. Só para neutralizar assim um bocadinho a cor. E parece... Agora, não sei, depois quando eu for editar eu vou ver. Parece que está perfeito e tal, bonitinho. Ele parece que apaga um bocadinho as cores laranjadas. Dá assim um filtrozinho. Eu gostava que mostrasse exatamente a cor que está aqui para vocês conseguirem ver a verdade. Na verdade, eu não gosto de filtros. Não é que eu gosto muito daquilo que estou a ver, mas eu prefiro mostrar a realidade. Que é para a pessoa não ficar a viajar na maionese. E ela perceber que somos todos seres humanos e que nem toda a gente faz procedimentos estéticos para a pele ficar perfeita. E a gente vive com o que tem. Que é um corpo normal, com defeitos. Eu, na escola, eu descobria sempre os meus defeitos, tipo, ou passava a ver como defeito e um problema, por causa das minhas colegas. Porque tens pelos no nariz, porque não sei o que, não sei o que mais, porque... Ou seja, não podia ter nada. Não podia ser gorda, não podia ter buço, tipo, o natural, o normal da vida. Vamos ser motivo de chacota. As pessoas são ridículas e não são normais. E os que sofrem bullying são vistos como anormais. Interessante. Na verdade, quem precisa de terapia é quem faz mal aos outros. São eles que precisam de curar alguma coisa. O produto tem tendência, quanto mais eu o espalho, ele sai. Portanto, é aplicar com cuidado. Se eu não aplicar este primer,
a pele vai ficar mais seca, porque ele tem uma textura assim meio silicone e vai escorregar mais o produto, e eu quero uma pele mais leve, mais brilhante. Também por isso que eu meti aquele primer, também não expliquei bem. E ao aplicar este produto da Cryolan, vai ter tendência que não fixe tanto e vai escorregar um bocadinho. Mas para uma maquiagem assim mais leve para o dia a dia, se você, pronto, hoje em dia toda a gente quer uma maquiagem mesmo que seja leve para o dia a dia, com um glow, que essa maquiagem possa fixar. Vocês colocam a mão e tipo, parece que é a vossa pele, é assim, é perfeita, eu também quero. Mas imagina, vocês só têm isto, não têm essa pele blindada que é aquela maquilhagem que não sai, não tem. Tem estes produtos normais que todo mundo sempre teve. Então tem que aprender a maquilhar como nós antigamente fazíamos, nós maquiadores, enfim, ou as outras pessoas normais que não eram maquiadoras, mas já sabiam os truques. Em vez de espalhar tudo como se estivesse a meter um creme, espalha o produto, mas chega uma altura que tem que ser mais delicados e fazer assim umas batidinhas. Estão a ver? E isto ajuda muito quando é uma pele com... está muito desidratada e está a escamar porque teve pronto, está queimada pelo sol, enfim. Ajuda bastante nessas alturas. Ok, agora, antes de nós irmos para o resto, como eu já fiz este básico aqui, não é? Eu vou fazer a base, depois de ter corrigido as minhas olheiras, e eu vou tirar aqui algumas cores. E vou aplicar literalmente aqui, direto, no meu rosto. Eu não vou usar todas as cores que estão aqui, como é óbvio. Só não vou usar duas cores. Eu até o verde vou usar em mim. O branco e o preto, não. São em situações muito específicas. Então, vamos tirar um bocadinho do verde. Uma, duas, três. Espalhar aqui. Porquê verde? Se vocês não sabem, ficam a saber, nós temos verde na nossa pele. É, nem toda a gente vá, mas vou dizer assim o básico, não estou a dizer que todos, mas nós temos estas cores. Ou seja, é como se a própria natureza, explicando assim de forma mais simples, ela própria, a nosso tom de pele, misturando estes todos, dá a nossa cor. Agora, há uns que vão ter mais pigmento vermelho, outros mais azul, outros mais amarelo, pronto. Daí haver bases que são mais amarelas, bases mais rosadas, outras mais alaranjadas, que é para tentar entrar no tom real, não é? Porque existem vários tons de pele, não é? Há uns que têm mais verde, normalmente dizem sempre que as indianas têm o tom oliva, não é? Pronto, é meio por aí. Então se tu, por exemplo, vies-me, eu sou muito vermelha, eu sou muito rosa, eu sou muito... Pronto, por aí. Por exemplo, eu estou a meter mais amarelo. E sabem que eu só descobri que tinha verde na composição aqui quando eu estava a misturar as bases. Eu nunca pensei que pudesse ter um fundo verde, ou seja, alguma tonalidade de verde no meu rosto, só quando eu comecei aqui, mas espera, deixa-me lá pôr um bocadinho de verde para ver como é que fica. E o tom da base acertou. Pronto. Ou então às vezes se eu tenho uma base muito rosa, tenho que pôr um bocadinho mais de amarelo e tudo mais, que é para neutralizar as cores, consoante a necessidade que eu tenho. E vou-vos dizer uma coisa, eu de azul vai ter que ser muito pouquinho. Uma, duas, três, não vai ficar esquisita, cinzenta e escura demais. Portanto, não posso abusar no azul. Estão a ver? Aqui, aqui. Esta conversa da colorimetria, que é o estudo das cores, eu vou-vos confessar uma coisa. Eu tenho olho para a coisa, mas em termos de teoria, eu ainda estou muito verde em relação a este assunto. É um assunto, não é que seja novo, mas eu não aprofundei muito. Então, tipo assim, eu vou saber usar com cábula, mas sem cábula torna-se difícil para mim. Torna-se difícil para mim, assim, parece que preciso da cábula, preciso de ir lá ver, ok, o que é preciso fazer. Porque não tenho de cor e salteado esse assunto. Então, sim, nós temos que estudar, não é só maquilhar. Temos que saber técnicas para cada tipo de rosto. Temos que conseguir identificar cada tipo de rosto. E não é fácil. Pronto, eu costumo pôr um bocadinho de branco. Eu disse que não ia pôr, mas aqui nesta zona, só.
Aqui é onde eu tenho o nariz mais fininho, ok? Portanto, eu não vou afinar. E normalmente eu, quando afino o nariz, eu afino tudo, não é? Mas aqui eu não afino tanto. Eu começo mais a afinar aqui, porque é onde eu tenho o nariz mais largo, então aqui é onde eu vou colocar a sombra mais escura. Mas aí já vamos à parte dos contornos e depois eu já falo um bocadinho sobre isso. E pronto, é isso. Ai, eu quero meter o resto disto, só para não, sabem, não gastar. É uma série neste momento que é o Conto da Aya, e é uma série que complicada demais. Olha, eu vou utilizar. Tenho estes 3 pincéis, é um kit que eu tenho aqui, que eu não uso bastante, que eu tenho utilizado sempre os mais dourados. E o que é que eu decidi agora? Eu tenho muitos pincéis, eu quero utilizar os meus pincéis, só que na minha mentalidade eu meio que coloquei os pincéis só para as clientes. E coloquei uns específicos só para eu usar. E mesmo que eles estejam guardados, eu não vou utilizar em mais ninguém, são meus, são os meus pincéis pessoais. O que é que acontece? Eu decidi agora, olha, eu tenho aqui os pincéis e não estou a usar, e eu não tenho assim tantas clientes, então o que é que eu decidi? Vou começar a utilizar os pincéis que eu tenho e toda a maquilhagem que eu tenho, como é óbvio, e não deixar só para as clientes, porque é a mesma coisa que deixar a melhor louça, o melhor vestido para um dia que nunca vem. Entretanto, eu tinha este kit, que ele é muito bom, muito simples, básico, para quem está a começar é ótimo, e, epá, isto aqui é um pelo que não pertence, não. Eu agora vou começar a trocar mais vezes os pincéis, ou seja, vou utilizar vários kits, até porque vocês consigam também ver outros formatos de pincéis, outros kits que são muito bons e completos e que dá para vocês utilizarem. Eu neste kit, eu acho não, eu sinto falta de um outro pincel. Quando eu comprei este kit, não tinha, por exemplo, uma escovinha para sobrancelha. E eu não gosto de investir em pincéis que não sejam completos. O que é que acontece? Quando nós vamos comprar um kit completo, normalmente são pincéis profissionais e eles sabem que as pessoas não vão utilizar isso tudo, então eles continuam a fazer kits que não são completos, só que na Shein já resolveram esse problema. Mas pronto, quando são muito pequenos, e mesmo assim às vezes não são muito funcionais, mas eu acho que eu vou incluir aqui um vídeo sobre como escolher o primeiro kit de pincéis. Como o meu canal é mais direcionado para automaquilhagem, então eu acho importante não falar só de materiais e kits de pincéis que normalmente só os profissionais é que utilizam, mas começar a falar de produtos que sim, nós que fazemos a nossa maquilhagem precisamos. Então eu posso mostrar já, só para facilitar. Este foi um kit, ok? Que eu acho que já tinha falado sobre, mas eu acho que é importante às vezes há uma revisãozinha de falar sobre kits de pincéis para iniciantes. No caso, este não é um dos meus favoritos, mas eu quis comprar para ver como é que era. Portanto, ele vai ter aqui para rosto estes 3, que seria no caso pincel de base, que é este aqui, que eu acho pequeno demais, na minha opinião. Este aqui para contorno, é em creme, mas ele também tem... Estes pincéis foram muito bem pensados. Dá para utilizar em creme e em pó também. Portanto, eu consigo fazer o contorno com este pincel, que é esta zona aqui, tanto em creme como em pó. Porque ele, apesar de ser cerdas sintéticas, ele tem um ar assim fofinho e ele foi feito de uma maneira tão... parece cerdas naturais. Então eu posso utilizar os dois tipos de produtos, creme e pó. E este aqui para zonas mais pequeninas, corretivo, só que pronto, lá está, como isto é barato, este aqui é um bocadinho desconfortável, mas faz bem o trabalho, aqui assim. E depois, estes pincéis, como são pequeninos, convém que vocês lavem pelo menos uma vez por semana ou a cada, no máximo 4 utilizações. Principalmente se utilizarem creme. Não só porque vai fazer bactérias, mas depois não trabalha bem. Pronto, este aqui, sobrancelha, como ele é reto, dá perfeitamente para fazer aqui a sobrancelha. Eyeliner já não digo tanto, só se for em pó, não vai ficar tão definido. Depois estes todos aqui para sombras, que até acho que está bem completo, para um primeiro kit. Estes aqui, todos para sombras. Estes aqui para pó. Diria mais, estes dois são de pó, ok? São de pó. Só que como este é mais bicudo, pode ser utilizado para blush, para, ou seja, aqui nas bochechas, o blush, que é tão rosado, ou até mesmo para contornar, ou para colocar o bronzer, que é assim aquele glow assim meio dourado, sabem? Para dar um ar de bronzeado. Eu já tenho um aqui natural na testa, né? Porque fico sempre queimada do sol aí. Pronto, e este também pode aplicar blush com isto, mas isto é mais para aplicar o pó no rosto todo. Pronto, e vocês vão ver isso a acontecer hoje, porque eu vou utilizar eles com vocês. Só que lá está, aqui faltam alguns pincéis. Se vocês comprassem este kit, check, ótimo. Mas iriam precisar de um pincel a mais. Pá, uns 3 ou 4, que eu vou utilizar aqui provavelmente. Pronto, no caso seria este, para a sobrancelha, e este aqui ainda é mais pequenininho. Um outro fininho para aplicar eyeliner, a não ser que vocês tenham eyeliner em caneta, que aí já não precisam de pincel, mas por exemplo, este que até está sujinho. Pronto, fiz fazer aqui bem bonitinho. Um outro pincel assim mais pequenino, até mais pequeno que este para os detalhes, para quem tem os olhos muito pequeninos.
ou mesmo simplesmente porque é necessário. Não precisa de ser este formato, que existe vários, mas para aplicar iluminador, pronto. São pequenas coisas, pronto. Mas vamos lá. Agora, e depois também aqui traz, também neste kit, não mostrei, que é o que aplicamos agora o nosso corretivo. Estávamos a espalhar aqui o produto. Este é um pincel língua do gato, literalmente para aplicar as sombras cremosas ou os cremes aqui nas zonas mais pequeninas, é super importante. Ou, depois de limpar bem o pincel, posso aplicar batom com ele, mas não é o mais indicado porque é muito grande. Teria que ser, por exemplo, um pincel língua de gato para lábios, que no caso seria este, que ele é pequenino e existe mais pequeninos ainda, conforme a necessidade. E de vários formatos, tem os retos e tem estes aqui redondos. Pronto. E a gente aí aplica o batom. Portanto, lá está. Conforme a necessidade, vocês iriam perceber, que também vão aprendendo, que precisam de outras coisas, né? Pronto. Portanto, já podemos ver aqui a acontecer alguma coisa, ok? Se ficar muito alaranjado, muito vermelho, a gente vai pôr um bocadinho mais de amarelo. A gente vai corrigindo aqui, tá? No caso, eu vou precisar mesmo de fazer isso. Meter um pouco de azul para neutralizar. E vida que segue. Um bocadinho de verde também. O verde vai ajudar bastante. Sempre movimentos circulares, né? Com este pincel de base. E suave. Não vão arrastar o pincel, tipo que estão, sei lá, não sei. Isto aqui até varrer somos mais delicadas, portanto, sejam delicadas com o vosso rosto, se faz favor. Delicadas ou delicados. Pronto. Aqui, com cuidado. Eu nem estou a usar o espelho, né? Porque quero-me certificar que estou a fazer bem. Parece que aqui ficou mais bonitinho e aqui mais alaranjado. É só meter aqui um bocadinho de verde e a coisa anda para a frente. Parece que anda a ver pior. Uma coisa aconteceu aqui no meu olho. Eu tenho gostado bastante. Eu não faço isto sempre, está bem? Porque isto fica guardado ali na caixa e eu tenho aqui na minha penteadeira maquilhagens assim à mão e que eu uso primeiramente, não é? Por acaso eu tinha aqui uma base à mão caso esta não funcionasse. Pronto. Este penteado precisava de fazer ele melhor, mas isto é só aqui para o vídeo, porque, sério, vocês não querem ver o estado como é que está aqui atrás do meu cabelo. Pronto, aqui, bem, agora vamos corrigir, não é? Com a mesma paleta voltamos aqui. Ora, normalmente eu não uso branco, como eu estava a dizer, mas eu vou utilizar, está bem? Pronto, então, verde. Pimba, 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 pimba. Branco. Ixi, não posso exagerar. Vou aqui também, já agora, já que é para estragar tudo, né? Pronto, aqui assim, e tal. Branco. Porque isto não pode ficar assim esquisito, não é? E eu não quero... O branco ajuda bastante, que é para não ficar... Pronto, um bocadinho de azul. Check. Aqui. Check. Agora vamos ver se a gente estragou ou não. Essa é a parte mais importante. Amarelo. Não é por nada, mas é por tudo. Não é por nada, mas é por tudo. Vamos meter aqui amarelo, se favor. Que eu acho que a coisa não vai ficar bem, não. Vá, amarelinho. Pronto. Vamos ver se eu piorei a situação. Olha. O que é que vocês acham? Bem, isso aí não dá para ver muito bem a cor, acho que vocês não acham nada. Mas, desde que não fique tão laranja, se não posso ficar verde, né? Porque o meu tom não é oliva. E aí vai ficar esquisito. Mas aí eu meto vermelho outra vez. Estão a perceber? A gente vai acertando. Está tudo bem, não acertar a primeira. Eu até poderia fazer um vídeo sobre as cores e tal, só que eu não estou muito familiarizada com esse... Ou seja, eu não me sinto confortável porque eu não tenho essa teoria toda das cores a vir para aqui e falar. Uma coisa é de habitats, estamos aqui a falar, sei fazer aqui o processo e tal, mas não sei de cor. Eu posso colocar um post sobre as cores que precisamos, não é? Por exemplo, se tiver as olheiras muito escuras, acastanhadas, é o laranja que nós colocamos. Normalmente laranja é só para as pele negra, tá? Mas nós vamos colocar na olheira
a cor de acordo com o que nós vemos ali, ou seja, o contrário, aquilo que neutraliza. Portanto, se tens olheiras muito escuras, castanhadas, com certeza podes pôr batom vermelho, que eu ando na moda muito isso, ou laranja, que é a cor mais indicada, no caso, mas pronto. Olha, ficou bom, tá? Por isso é que é importante, às vezes, seguir um padrão. 3 bolinhas vermelhas, que é para ficar tudo igual, tá? Mas olhem, ficou. Ficou da minha cor. Está perfeito. Eu podia utilizar esta cor aqui para contornar o meu rosto? Podia, mas eu não quero. Quero utilizar outra maquilhagem agora. Pincéis sujos, eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Então, com esta paleta aqui, imagina, ai Jéssica, então eu quero comprar esta paleta. Podes comprar, podes aprender a criar o teu tom e vais ter sempre base para o resto da tua vida, porque isto aqui acaba por render, vais ter sempre a base para o resto da tua vida e começas a decorar os tons que dá para ti, pá, pronto. Só que convém ter sempre 2 tons de base, porque haverá aquele dia que tu não te apetece misturar, que a coisa não está a correr bem, porque às vezes acontece isso. 2 tons porquê? Porque se tu és uma pessoa que bronzeia, minimamente, tu vais ter um tom de verão e um tom de inverno, então compensa. Eu ainda tenho aquelas amostrinhas que a base dura, não é? Portanto, ainda está aqui, só que este é mais escura. Então eu tenho sempre que ter cuidado com esta base. Mas seria uma das bases que nós poderíamos utilizar hoje. Pronto. Agora, para concealer, eu vou utilizar estes dois, porque este aqui, quando eu comprei na altura, o propósito era literalmente... Isto parece estar a falhar. Era literalmente eu ter um corretivo, ou um concealer, o mais próximo da minha cor possível, para que eu pudesse depois utilizar pó. Só que hoje eu sinto falta, porque também já acabou os outros que eu tinha, na altura eu tinha mais corretivos. Já acabou, tipo, é literalmente a minha cor. Mas eu vou meter na mesma, e vou ter que misturar aqui, não é? Com este, mais clarinho. Este aqui é o da Flor Mar, tá? Número 6. E este aqui é da Melabel, que já nem está a vendo, agora eles já mudaram aquilo. Eu não sei, vocês já experimentaram a maquilhagem da Melabel? Eu não tenho comprado maquilhagem nenhuma. Então não sei, não vos posso dizer. Mas quem comprou a maquilhagem... Ai, da Mercadona é tão bom. A Mercadona tem maquilhagem muito boa. Pronto. Olha, eu fiquei com esta de contornar o rosto assim. Eu gosto. Está sempre em modas e mais modas. Olha, é assim. Vocês não é para seguir... Não é para seguir, vocês é que sabem. Escolham... Maquilhem-se com aquilo que faz sentido para a vossa pele. E não aquilo que está na moda. Estão a perceber? Isso. Eu, se fosse sair de casa, como é que eu iria fazer? Eu teria que criar o tom do meu rosto aqui, o que é mais difícil, então eu prefiro sempre criar aqui no meu rosto, mas para misturar estas gotinhas de Duraline para durar mais. Por isso que se chama Duraline. Pronto. Já não vou utilizar. Agora, com este pincel aqui, vamos fazer aqui o seguinte. Ele é rijinho, ele vai ajudar de certa forma. Depois aqui a gente vai contornar e vai fechar um bocadinho esta luz que está muito aberto aqui, né? Pronto. Ele vai fazer aqui bem o trabalho. Pronto, aqui, por exemplo, onde eu tenho o nariz mais fininho, para equilibrar, o que é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou fazer isto, né? Porque agora não tenho outra solução. O pincel é gordinho, portanto ele vai acabar por... Estão a ver? Eu contornei o meu nariz agora. Se fosse com um pincel fininho, não é? Por exemplo, este que não quero utilizar porque eu quero ser um pouco mais fidedigna aos pincéis que estou a usar. Se este fininho, eu iria ser mais precisa. Mas eu estou a tentar utilizar um kit só. Imagina que vocês compraram este kit e têm que se desenrascar com este kit. Portanto, está largo. Estão a ver? Isto é ilusão. Quem olha para mim vai pensar, epá, teu nariz muito largo. Já vamos afinar, está bem? Aqui dos lados, já vamos afinar. Aqui, quem tem uma testona, não faça isso, porque vai aumentar. Não, é assim, se quiserem é uma coisa, não é? Pronto. Mas não convém, tem que ser muito suave para iluminar aqui na testa. Está bem? Porque dá muito foco para aqui. Por norma, o que é que a gente faz? Aqui, nesta zona, a gente ilumina, não é? Que é para criar pontos de luz. Ok? Mas temos que ter cuidado. Olha, nem sempre a maquilhagem que eu faço corre bem, está bem? Eu misturei aqueles dois porque o da Melabel é claro demais e o outro é da minha cor demais. Então eu crio assim um equilíbrio, sabem? Pronto, eu faço até aqui para iluminar toda esta área. Aqui também. Tento não arrastar o produto. Eu deixei, como eu estou a conversar com vocês, de certa forma o produto secou um bocadinho.
Então meio que eu consigo agora fazer um bom trabalho. Às vezes nós temos que deixar o produto secar um bocadinho, mas é só uns segundos, tá? Há produtos... Vocês vão ver quando estão a utilizar. Este produto seca muito rápido. Então vocês têm que fazer uma zona do rosto de cada vez. Por exemplo, eu tinha um... Era... contorno. Assim, nestas embalagens. Acho que era da Benefit, não. Não sei, era uma marca qualquer que era assim, na embalagem parecida e tinha várias cores. E aquilo era para contornar, para iluminar e pronto. E aquilo secava bem rápido. Então vocês colocavam, por exemplo, um bocadinho, tinham que espalhar já este lado. Depois colocavam aqui e tinham que espalhar. Não é colocar o produto e depois ir lá espalhar. Não, porque aquilo já tinha secado. Lá está, é daqueles produtos bons que vocês utilizam que sabem que a vossa maquilhagem vai durar bastante tempo. Agora, o pincel de base, vamos aqui gentilmente, só para uniformizar isto, está bem? E, de certa forma, ficar tudo muito bem misturado. Vocês podem pôr pouco produto, não precisam de iluminar aqui esta área tanto assim, vocês é que sabem como é que fazem essa vossa vida. Mas, seja como for, não importa se não pôr muito ou pouco produto, têm sempre que espalhar muito bem, tá bem? Porque se não espalharem, uma coisa que maquilhagem não acabada, parece tipo índios a pôr aqui riscos na cara, não. Tem que espalhar, que é para... A maquilhagem é uma ilusão, mas não precisa de ser palhaço. Pronto, vocês perceberam. Eu vou utilizar o contorno em pó, portanto, este pincel eu vou utilizar depois. Eu vou utilizar agora estes dois, ok? Este aqui vou aplicar o pó, tá bem? Lá está, eu vou ter que aplicar blush com este. Vai ficar muito bonito até, mas vamos lá ver como é que fica. Eu normalmente, para blushes, eu gosto de pincéis mais pequeninos, mas é o seguinte, antes de eu aplicar o pó, eu vou ter que buscar um outro pó, porque este aqui é muito escuro. E eu não consigo aplicar este pó no rosto todo. Lá está, quando eu comprei este pó, há muito tempo, há um tempinho atrás, vá, era verão. Estava toda bronzeada, então o pó ficou bem. Então, esta paleta, que eu comprei no AliExpress também, como é que é? Dream. Aqui. Deixa eu ver qual é que eu vou utilizar. Eu vou utilizar sombras lilás, então eu não quero estar aqui a interferir muito com as cores. Eu vou utilizar este aqui, está bem? Eu não tenho um pincel para iluminador. É uma falha neste kit. Portanto, eu vou aplicar antes do pó e depois vou aplicar depois do pó, está bem? Só para dar aqui um glow bonito. Primeiro eu vou depositar e depois eu vou espalhar, porque o meu rosto está em creme e isso pode dar porcaria. Portanto, por enquanto é só. Este pó da Flor Mar, que é, se vocês ao caso encontrem, é o 102 Almond, está bem? Ui, tem esponjinha, adoro. Pronto, tem aqui. Não é assim tão escuro, é a luz. Mas quando eu olho para ele, ele é muito escuro. Mas acho que como eu estou bronzeada, se calhar até dá certo. Vamos ver. Ele tem um espelho, não, o espelho é muito pequenino. Isto é bom para ter na mala, para desenrascar, mas este espelho é pequenino. Portanto, eu vou utilizar... eu gosto disto, tipo, vocês não conseguem ver se calhar, mas sai o pó. Adoro. Eu vou começar por aqui, depositando. Eu tenho contorno em creme? Tenho. Quero utilizar? Não. Como eu preciso de espalhar bem o produto, eu preciso... Olha, até está a ficar bem, como eu estou bronzeada, estão a ver? Este pó ficou-me bem. Pronto, agora posso começar a espalhar, mas ainda não está bem selado. Só que lá está, tenho que ter cuidado, senão fica muito escuro. Por isso é que eu tenho que utilizar dois pós para ficar controlado. Olha, está escuro demais este pó. Aí se calhar vocês não vão conseguir ver, mas este pó está escuro demais. Para sair à rua eu jamais iria pôr esta quantidade de pó, que ele realmente não é a minha cor. Eu iria pôr mais pó, mas de outra marca. Mas assim, eu tenho que selar aqui esta pele, não é? E eu a tapar a câmera como sempre. Agora movimentos circulares. E vamos buscar outro pó que não tinha planejado. A gente depois passa aqui com o pescoço e tal. Como é óbvio, eu estou a gravar aqui com os brincos, mas na vida real eu jamais iria maquilhar-me aqui com os brincos. Por amor da santa. Pronto, super laranja. Agora vamos tentar salvar isto. Mas eu adoro este pó, desculpem lá. Sabe, eu estou sempre a olhar para a minha penteadeira. Tanto quis uma penteadeira, agora finalmente eu tenho. Eu estou feliz por finalmente ter uma penteadeira. Sério, estou mesmo.
Eu vou começar a colocar os produtos aqui, que eu já utilizei, porque eu estou a começar aqui, assim, com as coisas no chão, ficar sem espaço, e não é muito agradável. E já que eu não vou utilizar mais, então é da Dedona. Ele é cor número 4, óbvio que ele não é um pó para mim, mas lá está, eu faço muito estas misturas de... O facto de eu, às vezes, ser difícil, isto não é só difícil para vocês, mas às vezes não é porque eu não saiba, é porque é difícil, às vezes, ter um produto que seja exatamente da vossa cor, ou porque não encontraram naquela marca, ou enfim. Então, às vezes, eu compro vários que eu sei que este é um tom amarelado, eu posso usar aqui porque é mais claro. Enfim, dá sempre para resolver ali o problema. Portanto, este aqui é o Compact Powder Silk Sync Dedona, ok? Tem aqui os preços. Ai, os maquilhagens da Dedona cheiram muito bem, desculpem lá. Agora vou de novo devolver. Sabem que antigamente, tipo há uns aninhos atrás, estava muito na moda aquelas maquilhagens pesadas e elas aplicavam a base, contorno e o pó, ou seja, a correção, que é o mais claro, o mais escuro em creme, e em pó por cima, que era para durar mais a maquilhagem, ok? E para que pudesse ficar bem acentuado, não é? Aquele trabalho, né? Aquela transição de cor, não é? Aquele contorno, rosto bem contornado, e enfim. Deixa-me ver aqui com o espelho, que é para ver no real. Porque ele ficou laranja demais, então agora tenho que ter cuidado e corrigir. Já existe pós de aquela cor lilás, rosa e tudo mais. No caso, eu tenho a pele muito alaranjada com este pó, certo? Então eu iria utilizar um outro pó que pudesse me ajudar com isso. Como eu não tenho, às vezes fica esquisito, não é? Pronto, mas agora para aqui está bom. Pronto. Eu acho que dava para sair na mesma, mas lá está, eu não iria pôr tanto daquele pó, porque fico, tipo, muito laranja aqui, não é? Tinha que estar a pintar mais para aqui, para fazer um degradê. Sim, olha, aqui normalmente eu não pinto muito o pescoço nos vídeos, mas pintem sempre o vosso pescoço. Não muito, porque provavelmente a vossa maquilhagem vai sujar a roupa, mas o mais próximo aqui possível, para que vocês possam ter um bocadinho mais de harmonia visualmente, está bem? De facto, estamos bem. Vou devolver aqui o meu pozinho, que eu não gosto de ter as coisas desarrumadas. Pronto, vamos terminar agora com o nosso iluminador. Eu quero mesmo terminar já com o iluminador. Acho que depois no final eu posso dar um bocadinho mais, mas eu quero fazer aqui. Agora que coloquei o pó. Pronto, vamos deixar isto aqui por enquanto, porque eu acho que ainda quero utilizar outra vez. Este iluminador é muito bonito. Agora, nós vamos contornar. Eu vou utilizar esta paleta, Revolution Pro, ok? E ela só tem duas cores. True Love Face Palette, ok? Ela só tem duas, que é esta mais escurinha e outra mais clara. Portanto, se vocês forem procurar esta paleta, só tem essas duas. Eu acho esta paleta muito completa e muito bonita. Eu comprei a mais clara na altura para o meu casamento. E eu comprei a mais clara de propósito, porque lá está, não estava tão bronzeada e também tinha medo de me enganar. Eu fui eu que me maquilhei a mim mesma. Então eu quis me maquilhar à vontade, com tons bem claros, que era caso eu me enganasse, não se notava muito. Então temos aqui o contorno. Na verdade isto é bronzer, mas eu vou usar como contorno. Temos iluminador, temos duas sombras opacas, sem brilho, ok? Sombras opacas são essas assim, sem brilho. E temos duas com brilho, lindíssimas. E este blush, que é uma coisa rica. Minha nossa. Aqui já vou utilizar este blush de laranja. Opa! Estou laranjinha! Estou laranjinha, porque a culpa é daquele pó. Pronto, já vamos tentar resolver aqui a situação, mas primeiro vamos contornar, tá bem? Com este pincelzinho, que depois eu vou aplicar blush com ele. Pois é, eu não posso contornar com este. Ou posso? Pois eu disse que dava. Vamos experimentar. Então, muito pouco. Vou testar aqui. Ok. Começo aqui, nas patilhas. Esquece do nome de algumas zonas, tipo, que a gente fala pouco. Pronto, começo por aqui. Olha, está a fazer muito bem. E vou contornando. Eu não vou fazer aqui muito pesado, tá bem? Vai ser leve. Olha, se eu tivesse que sair, é uma pena. Eu já não poderia utilizar esta maquilhagem, porque literalmente o pó da Flor Mar era muito escuro e normalmente, quando eu sei que vou sair, o pó da Flor Mar eu utilizo no rosto todo, ok?
mas utilizo menos. Só que aqui eu quis selar a pele, isso aqui não está a ver muito bem, mas pronto. E normalmente o que eu vou fazer é, eu vou clicar só, utilizar nestas zonas aqui, onde são mais escuras, aqui também, nestas zonas, é onde normalmente eu ponho o contorno. E depois o que é que eu faço? Eu venho com um pó mais claro e ponho nas zonas aqui no centro. E meio que misturo os dois pós e dá uma harmonia bonita. Desta vez não fiz isso, mas quando vocês estiverem com pó novo, escolham um dia, assim, que vocês não vão sair, para vocês utilizarem o pó em casa. Porque quando vocês compram maquilhagem nas lojas, é diferente. A maquilhagem nas lojas, vocês compram as luzes, parece que toda a maquilhagem fica bem. E não é verdade, tá? Só que as luzes dão essa sensação. E isso é mau, porque vocês muitas das vezes vão comprar um tom que não é muito o vosso tom. E eu vou ser sincera, não vou dizer que eu era boa a escolher maquilhagem nas lojas para os clientes. Eu simplesmente tenho olho para a coisa, mas não significa que eu não pudesse ter errado, porque lá está, com aquelas luzes tudo vai ficar bem. E o intuito é esse, é vender e que tudo fique bem. Por isso, quando chegam a casa, experimentem antes de sair a casa. Antes de sair de casa, experimentem. Olha, agora vou virar esta pontinha aqui. Está bem? E vou contornar agora. E vou precisar aqui, reto. E meio que eu vou fazer um V, sabem? Eu acabei de fazer uma cirurgia no meu nariz, está bem? E assim mesmo. Que vocês vão contornar o vosso nariz, que é mais largo. E agora vou virar e fazer o resto para aqui. Aqui eu faço muito pouco. Depois eu posso vir com o pincel do pó, ok? Pronto, mas é isso. Vocês vão ter que testar a vossa maquilhagem quando chegam a casa, porque a luz é real, é neutra, percebem? Tipo, vocês ali sabem se ficar mal, tipo, porque tem a luz natural, percebem? Então precisam mesmo, ou então quando saem da loja, vão para a rua e, epá, não dá. Olha, se vocês comprarem este kit, sério, comprem um pincel diferente. Eu acho que eu vou tentar utilizar este, vá. Imagina que nós temos este aqui que é estetado e ele é bom para aplicar sombras, está bem? Eu iria utilizar este que eu comprei especificamente, acho que ele é perfeito e já as bate. Eu vou fazer de um lado com este e do outro lado com este, para vocês verem como é que poderia ficar. Mas nós precisamos... Tem que ter cuidado. Para o nariz, quando querem contornar o nariz, utilizem sempre um tom mais leve possível, está bem? Porque corremos o risco de fazer disparates, está bem? Pronto. Mas vamos esbater bem. Olha, eu vou dizer que ia fazer para o outro lado e não fiz. Pronto. E é assim que contornamos o nariz mais abatatado. Tem que ser, tem que ser. Agora vamos aqui pôr um pouquinho, não muito. Só o resto que está no pincel, só para ver aqui uma continuação. Com este pincel eu faria a mesma coisa. Eu iria simplesmente pegar o produto, só que não vou pegar mais, e fazer isto. E ele até espalha muito bem. Então simplesmente vou continuar a espalhar, que é para tirar aqui então o excesso. Ok? Porque o segredo, na verdade, é espalhar bem o produto. Se vocês espalharem bem o produto, já tem meio caminho andado. Quanto mais vocês espalharem o produto, mais profissional fica. Pronto, já está melhor. Portanto, o segredo é espalhar sempre muito bem. Ok? Não ficar nenhuma marca. Às vezes acontece de ficar marca porque estamos a aplicar um produto cremoso e fica buraco. É porque talvez o produto não seja assim tão bom, mas pronto. Então, espalhei bem. Aqui, o que é que eu faria? Um iluminador. No caso este, temos dois pincéis quando estamos a contornar, ou seja, para o rosto, dois pincéis, um claro e um escuro. Para as zonas pequeninas do rosto, dois pincéis, um claro e um escuro. Eu utilizei este escuro, vou limpar porque eu ainda vou precisar de aplicar aqui sombras e vai ter que funcionar, ok? Mas lá está, eu gosto de ativar os pincéis precisamente porque não tenho que estar sempre a limpar os pincéis na hora. Este pincel bicudo, que depois vou precisar para aqui para os detalhes, vou aplicar este iluminador então no centro. E aí eu já tenho... Este não é o mais indicado, vou usar o branco que eu tenho aqui. Para conseguir contornar e ter luz. Eu aqui não vou, às vezes eu costumo colocar. Vou colocar mais aqui no centro. Vou misturar os dois, até o branco e aquilo que nós tínhamos colocado aqui, nas maçãs do rosto. Estão a ver? Neste centro.
Aqui é muito pequenino, portanto eu posso... É muito magrinho, portanto eu posso iluminar mais. Mas eu tenho que iluminar aqui também para criar um efeito bonito. Portanto, dá uma ilusão de que o vosso nariz diminuiu, mas o nariz vai continuar a ser assim. Se eu quiser terminar já a pele, eu posso. Eu vou aplicar este blush muito pouquinho com este pincel, vai ficar até fofinho. Este blush é muito bonito e eu aplico aqui em cima do iluminador e assim fazemos uma mistura e uma harmonia bonita. E eu só peguei uma vez, então imagina, se eu fosse me enganar e fazer esta maquilhagem, utilizar esta paleta no dia do meu casamento, nervosa como eu estava, não dava. Porque se alguma coisa corresse mal, eu ia chegar ainda mais atrasada do que cheguei. E olha que eu planejei e fiz tudo, não houve paragens, eu maquilhei, fiz tudo certinho, mas mesmo assim cheguei atrasada. E eu a pensar, eu não vou ser essas negras que chegam atrasadas. Eu nem dei conta da hora, sinceramente. Só continuei a fazer o que estava a fazer e não ficar ali a atrasar muito. Antes de irmos para as sombras, eu vou pegar no pó. Novamente aquele mesmo pó. E eu vou pegar uma esponja, assim mesmo, esta esponjinha. E vou, porque realmente com o pincel não está a dar muito. Foi bastante, eu sei. Mas é que eu estou mesmo muito laranja. Portanto, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Aqui. E mesmo com este pincel, vou espalhar o produto. Antes que ele fixe. Se eu tivesse com pressa e tivesse me enganado a fazer a maquilhagem, isto é o que eu faria para conseguir salvar este tom alaranjado que ficou na minha pele. E deu certo. Venho aqui, continuo o processo. Pronto. Depois no final damos os toques finais, de pôr mais iluminador e tal, mas por enquanto, até deste, vou deixar aqui o iluminador de lado. Por enquanto é isso. Para pós, acho que estamos bem. Vou guardar novamente. Pronto. Agora, antes de fazer até a sobrancelha, não, colocar, antes de fazer a sobrancelha eu posso fazer uma coisa. Isto aqui, que é um spray, que já não dá para ver o nome, mas isto é da Revolution, ok? Só que as letras saem. E eu vou aplicar mesmo, um pouco distante. E posso aplicar novamente no final. Deixo os olhos fechados um bocadinho, só para não ir por tudo para os olhos. Ok. E agora posso fazer a minha maquiagem. Vamos então fazer a sobrancelha. Eu tinha separado este pincel, mas acho que eu não vou precisar dele porque eu tenho aqui separado um kitzinho na minha penteadeira, que é a caneta, que eu utilizo só esta cor. Já deixei de inventar usar outras cores porque o meu cabelo é preto, então eu quero utilizar a cor que é da minha sobrancelha. Depois tenho aqui esta escovinha e esta também. Portanto, normalmente eu nunca uso esta, porque eu não tenho assim tanto pelo. Esta é o suficiente. Mas isto é uma lapiseira, que esta é da Letícia Wells. Não gosto muito de pentear com esta escova, mas digamos que no início posso fazer assim, só para pentear. Pronto, agora vou preencher. Eu podia fazer com pó, mas vou fazer com este aqui. Este aqui é preto, só que fica natural. Mesmo que vocês vão usar o lápis, não fica, é preciso cuidado. Vocês não têm mais nada e a sobrancelha é preta, vão ter que usar o pincel, o lápis preto, é óbvio. Vocês vão sempre ver nas vossas paletas, por exemplo, não são aquelas paletas neutras, que são castanhos, sempre tem uma sombra mais escurinha em preto ou castanho escuro. Ver a cor da vossa sobrancelha, experimentam mesmo. Do tipo, põem lá a cor mesmo e veem qual é a cor da sobrancelha. Que fica bem. Lembrando que quando vocês vão pintar a sobrancelha não podem ser cores vibrantes, têm que ser cores fechadas. São aquelas cores apagadas, sabem? Pronto, como é que vocês sabem isso? Vai, isto é um exemplo um bocado... Como é que eu ia dizer? Por estas duas cores. Qual é que é mais apagada? E qual é que é mais vibrante? Esta é mais vibrante e esta é mais apagada. Existem vários tipos de castanho. Então vocês vão ter castanhos que são assim meio tijolo, mais vivos, mais intensos, e outros mais apagados.
Normalmente, para a sobrancelha vão ser cores mais acinzentadas. Portanto, por exemplo, pronto, vocês percebem que às vezes quando compram um lápis preto, estão à procura daquele lápis preto mesmo de verdade, com uma cor intensa. E é isso que nós vamos ver agora. Eu não sei se este é intenso, mas este aqui é um lápis da Kiko. Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, há aqueles lápis que são mais intensos. Este aqui é até ligeiramente um pouco acinzentado, mas tem bastante pigmentação. E depois tem este aqui. Estão a ver? É mais apagado, é mais acinzentado e menos pigmentado. Portanto, se vocês vão... Se não tem mais nada, tem só um lápis preto, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar num pincel. Ok, por norma, assim, tenha isto. E vão pegar, então, no lápis mesmo diretamente na mão e vão fazer isto. Só que isto não está a pigmentar, como é óbvio, né? Ou então em sombra. Pronto. Isto não está mesmo a pigmentar, caneco. Olha, ele é bem bom. Ou então tentar... Já não me lembrava que eu ponho isto diretamente, não é? Tentar pegar aqui, mas acho que não vai dar também. Pronto, mas dá para vocês perceberem que este é mais intenso do que este. Óbvio que, ok, a minha sobrancelha é preta, mas eu não posso... E mesmo assim já ficou. Agora vou ter que pentear. Então eu não posso colocar isto. Tenho que colocar isto. Para eu colocar isto tenho que ter muito cuidado. Eu iria colocar em pontos estratégicos, ok? E depois até formar a sobrancelha, uns riscos assim bem mais suaves do que isto. E como isto não está a pintar, não está a fazer nada, até poderia misturar com Duraline, para ficar mais maleável. E depois eu tinha mesmo que vir aqui. Estão a ver? Se vocês pegarem um lápis destes e colocar na sobrancelha, é difícil espalhar. Este é mais fácil. Portanto, sempre vão pôr na sobrancelha, tem que ser maleável, ou coloquem uma sombra, mas tem que ser sempre acinzentada e pouco pigmentada. Porque isto e isto é completamente diferente. Isto é indicado para a sobrancelha, isto não. E os dois, a cor é preto. Pronto. E o que é que eu vou fazer de certa forma? Vou espalhar o produto, meio que estou a tirar o produto e a criar fios. Porque ao mesmo tempo que eu estou a pentear, estou a criar fios. E é os fios que me estão a faltar que nós precisamos. Agora, a quantidade vocês é que escolhem. Sinceramente. Vocês aprendem o correto para o vosso rosto. Mas depois, vocês escolhem como é que se maquilham. As sobrancelhas nunca são iguais, tá? Nós tentamos colocar igual. Eu acho que é mais fácil colocar uma sobrancelha igual noutra pessoa do que em nós mesmos. Mas pronto, a gente tenta, não é? Com este pincel aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar naquela paleta, tá? Camuflagem. Eu vou pegar uma cor aleatória. Eu gosto muito destes tons mais claros, mas como eu estou mais escurinha, tenho que pensar em, se calhar, vir para aqui ou para aqui, tá? Para criar uma base de sombras, que agora nós vamos começar a fazer os nossos olhos. E eu vou ver este aqui também, que ele é um pouco mais neutro, misturado com este, se calhar, que também é meio acinzentado, para não ficar tão clarinho. Vamos ver. Porquê os tons mais claros? Porque dá mais luz e abre aquela sombra e faz com que ela fique mais vibrante e mais chamativa. E é isso que nós queremos, né? Que as sombras se notem. Então a paleta que nós vamos utilizar... Eu não sei se vou utilizar esta, porque é complicado usar esta paleta, mas vamos utilizar estas duas, porque é lilás. Esta aqui eu não sei se ainda conseguirei fazer com o Duraline. Vou aplicar aqui alguns cantinhos, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Também temos esta paleta, que tem um rosa muito bonito, e nós podemos tentar conjugar com este rosa, que é lindíssimo. Mas vamos ver o que é que sai daqui. E são estas as cores. Eu sei que a maquilhagem é lilás, mas eu não sei muito bem a inspiração. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Estou aqui a tentar fazer uma mistura e na verdade não interessa muito qual é a cor que eu vou usar, mas vocês vão usar a cor que vocês fica melhor. Esta aqui nem pensar, porque eu aqui na luz estou a ver e não dá quando eu olho para aqui para o real. Portanto, eu tirei um pouco desta, ficou cinzenta demais. Se fosse uma maquilhagem vintage ia ficar muito bonito. Eu tirei um pouco desta, que é a cor número B6. Vou voltar para esta porque é que está a ficar melhorzinha. Aí está demasiado branco, mas aqui está mais para o bege, tipo cor de pele real, não está tão branco como aí. E um pouco desta, portanto provavelmente eu vou usar estas duas e um pouco desta cinzenta porque eu estou a gostar. Uma forma agora de eu controlar a sombra, para que ela fique mais concentrada nesta zona, em vez de eu fazer isto, que eu vou ter tendência a puxar cada vez mais o produto, para eu controlar o produto aqui nesta zona, eu vou puxar para baixo. E eu consigo espalhar o produto, ter o controle, e ele começa a ficar com menos produto conforme se vai aproximando. Isto pode ser uma maneira de vocês aplicarem sombra também.
Posso ir até aqui também, não tem problema, porque no meu olho isto aqui é escuro demais. Que não retiramos o produto, porque se eu for muito bruto, na maquilhagem vocês vão ter que aprender a colocar mão leve, porque se vocês colocarem muita força, o produto vai sair sempre. É como se vocês estivessem a arranhar a vossa pele e vai sair tudo que vocês fizeram e isso não faz sentido. Agora, eu quero utilizar este lápis antes de colocar as sombras. Eu vou usar um que era da Oriflame, super antigo, da Paris, roxinho. Vou aplicar na mão primeiro, está a maquilhar bem. Eu vou fazer, eu vou simplesmente sujar aqui. Ok. Aqui abaixo. Por enquanto é só. Estes pincéis aqui, este é de sobrancelha, já não estamos a precisar, nem utilizamos, então nem vou dar o trabalho de ter este aqui. Não, vou deixar aqui de lado, se calhar até vou precisar. Pronto, e vamos utilizar estes aqui. Este é ótimo para aplicar sombra, porque é achatado e fofinho ao mesmo tempo. Este é ótimo para detalhes, côncavo e aqui cantinhos. E estes são mais redondinhos, ok? Praticamente do mesmo tamanho. Mas pronto, deve ser dois pincéis iguais, literalmente. Para esbater aqui no côncavo é ótimo. E é esses pincéis que nós vamos utilizar agora. Lá está. Como eu não decidi exatamente o que é que eu vou fazer, mas pronto. A sombra com que eu vou começar, eu vou utilizar esta e esta. Portanto, sempre que vocês virem uma sombra que não é lilás, é esta aqui, que é uma sombra neutra, bege, só para aplicar aqui nas zonas mais claras. E eu vou utilizar esta para me ajudar a esbater esta nas bordas, está bem? Eu poderia utilizar castanho e tudo mais, mas não sei, se calhar vou evitar castanho. E provavelmente eu vou utilizar esta, ou esta aqui, ou até mesmo esta por cima desta, para dar o tal brilho que eu pretendo. Para iluminar, mas eu escolho, está bem? Pronto, mas por enquanto vamos focar nesta paleta, quem a tiver, ou uma que tenha estas cores, pronto, porque isto são coleções ilimitadas, não, coleções limitadas, como é que, esqueci do termo, são coleções únicas que a Mercadona tem, nunca é tipo aquela maquilhagem que fica lá, não, tem esta coleção, quando acabar, próxima, pronto, portanto vocês não vão conseguir comprar isto mais, a não ser que alguém esteja a vender no OLX, também tem essa, pronto, portanto, uma cor assim, também, muito bonitinha, vamos utilizar. Vou fazer com este, que é desbater aqui no côncavo. Antes de começar, sempre vocês precisam de fazer isto. Tirar aqui as linhas do produto. E vamos depositar primeiro. Porque senão vocês vão fazer um buraco aqui. Precisam sempre fazer soprar ou bater para tirar o excesso, porque senão pode cair sombra no vosso rosto. Eu não gosto de estar sempre aqui a bater. Eu prefiro soprar. Mas pronto, vocês é que sabem. Eu vou aplicar já aqui também, porque eu pretendo que vá até aqui. Eu acho que lá está, eu estou a ir por uma maquilhagem clássica, que é aquela que eu acho que me fica melhor. Eu gosto. E vamos só depositar, por enquanto. Mais e mais e mais e mais. Até a gente achar que está bom. Basicamente é como se estivéssemos a criar aqui um Vzinho. E esta sombra, parece que ela fica rosa quando a gente aplica. Portanto, é para aplicar mesmo. Uma coisa boa é que este kit tem dois pincéis iguais, basicamente, não é? Então eu vou utilizar o outro pincel deste aqui, com outra sombra, para conseguir esfumar as bordas, tá? Nunca se arrasta aqui. Às vezes a gente faz isso, mas é muito leve, tal e tal. Okay? Mas aqui convém nunca arrastar. Tenho outro pincel, mas eu vou com este agora igual. Vou pegar outra sombra mais clarinha, tá? E vou fazer aqui para dentro, movimentos circulares, esbater as bordas. Parece que eu estou aqui em cima, mas não estou. Estou aqui, nas bordas, ok? E aqui faço vai e vem, para que esta sombra então consiga fazer um degradê aqui para dentro. Posso com o pincel sujo aplicar mais e vou, vai e vem. Pronto. Aqui já coloco um bocadinho daquela sombra mais clara, porque eu quero esbater esta sombra. Lembram-se desse estilo de maquilhagem? Lindíssimo. Se calhar aqui no centro, aqui não, até nem vou usar nada, não sei, vamos ver. Mas vai ficar assim, bem esfumado, sabe, um degradê. Ok, vamos aplicar mais desta sombra.
Para quê? Para que ela continue intensa. Senão ela fica apagada, certo? Depois a gente só dá aqui um toquezinho. Quanto mais a gente esfumar esta sombra, mais ela vai ficar mais trabalhada. Agora é uma escolha vocês quererem trabalhar mais ou não, mas quanto mais vocês trabalharem, melhor. E agora com este pincel mesmo eu posso vir aqui dar o acabamento, que é para fazer um degradê melhor aqui para cima. Sujar um pouquinho mais aqui as bordas, digamos assim. Pronto. Agora, como eu quero puxar aqui para fora, eu vou meio que rodar ligeiramente para fora. Por enquanto, está. Este olho depois ele vai aparecer feito, está bem? Vamos só focar nisto. Eu disse que não ia precisar deste pincel, mas vou precisar para fazer a sombra que eu vou aplicar aqui, mais sombra brilhante. Mas por enquanto, eu quero colocar este e esbater neste lápis aqui. Como o lápis é escuro, eu sei que ele vai ficar mais escurinho, mas vamos ver, só para ter certeza como é que vai ficar. Então, este pincel é ótimo para esse pormenor também. Ok, não fica um delineado perfeito, mas já sabemos que dá para trabalhar aqui as sombras para criar um eyeliner. Quem tem pálpebra caída ou muito enrugada, este truque é ótimo, tá? Porque um delineado marcado não vai ficar bem. O que vai ficar bem, peles maduras, e vou dizer os nomes das coisas, pele, assim, a sobrancelha, caneco, a pálpebra muito enrugada ou a pálpebra muito caída, vai ficar lindíssimo. Aliás, este delineado esfumado fica lindo em qualquer mulher, mas numa pele madura, sinceramente, vocês não sabem o que perdem. Fica de uma elegância, parece eu que estou a vender o peixe. Ah, mas é verdade. Experimentem que vocês vão ver. Com ele outra vez. Podem fazer aqui bem próximo às sobrancelhas, às pestanas. Sabem porque é que eu gosto de fazer os dois olhos ao mesmo tempo? Porque depois esqueço-me dos passos. Eu esqueço-me do que fiz aqui. Não sei, sempre foi assim. Sempre que eu estou a fazer os olhos, às vezes eu tentava fazer isso. Eu vou fazer isso hoje, que é para treinar a minha memória. Mas quando a maquilhagem é muito complicada, tinha esse problema de eu fazer um olho e depois já não me lembrar as cores que eu tinha utilizado neste. Principalmente quando eu utilizava muitas cores. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas pronto. E por norma faz sentido ir fazendo os dois olhos ao mesmo tempo, porque facilita muito mais a nossa vida, não é? Pronto, eu não quero puxar, tá? Ok, feito isso, eu ainda não quero utilizar sombra brilhante aqui. Eu vou buscar um outro pincel, que não é deste kit. Eu poderia fazer isso no final, mas como eu quero fazer este olho depois, tipo, só para não demorar muito tempo aqui, eu agora quero utilizar... Qual era a sombra que eu tinha escolhido? Vamos ver. Eu vou experimentar na mão como é que fica este em cima desta sombra. Ficou bonito. Agora vamos colocar aqui. Eu acho que eu estou literalmente tentada a colocar aqui este neutro. E vai ficar muito bonito com este brilho por cima. Olha, eu acho que é mesmo isso que vai acontecer. Gostei. Não apagou aquela sombra e ficou o brilho bem suave. Na verdade era mais ou menos isso que eu estava à procura. Uma coisa é eu já procurar uma sombra que seja assim, mas quando vocês não têm, vocês fazem conjugações. Então, é isso. Ok, então é isso. Aquela mesma sombra que eu disse que era mais clarinha, para fazer então o degradê, eu vou aplicar bastante agora, ok? Vou aplicar aqui também, que é para ajudar aqui. Estão a ver? Fica lindo. Pronto, vou pôr aqui por cima, espalhar bem. Aqui. Que é para ficar um degradê bonito, não é? Aqui também nos cantinhos, já vamos lá. Com outro pincel é melhor. Vou depositar aqui, para intensificar. O degradê, vamos então. O degradê é desta forma. Vou aqui, deposito sombra. Vou com mais claro, deposito sombra. No mesmo sítio. E vai havendo uma mistura. Ok? Vai-se formando aqui uma mistura. Agora vou com o brilho e vou aplicar este brilho, começo sempre daqui, para não ficar muito. Estão a ver? Por isso que eu começo sempre do outro lado, para não ficar aqui muito. Agora fico aqui, o que é que eu posso fazer? Vou ver se consigo tirar um pouco do excesso. Pronto. Vou outra vez aqui com este.
aquele pincel que só está sujo, que era para esbater as bordas. Vamos fazer aqui então. E vamos então esbater muito bem esta zona, ficar um degradê bonito. Acompanhar aqui o olho, esta zona. Que nós aplicamos aqui, que até posso reforçar um bocadinho. Aqui embaixo. Agora vai ficando cada vez mais rápido. Com este pincel aqui pontiagudo, vamos buscar aquela sombra clarinha que nós temos utilizado aqui para iluminar e vamos fazer o seguinte. Vamos espalhar aqui. Que é para dar um acabamento. Estou a fechar bastante o olho, que é para proteger do pó. Pronto. Os acabamentos e os detalhes já fazemos agora no final. O olho ficou assim, não é preciso muita complicação. Tá? Agora vou fazer este olho e já volto. Okay? Eu retoquei aqui aquele roxinho, mas acho que podemos fazer mais. As cores aqui, na vida real, estão muito mais intensas do que aí, ok? Portanto, aquele brilho que colocámos aqui foi muito lindo, acho que vou aplicar aqui também, principalmente aqui nesta zona. Eu gosto muito de iluminar ali. Deve ser porque esta zona é muito escura, então meio que eu gosto de iluminar. Pronto. Isto agora merece umas pestanas. Agora a gente só vai fazer o seguinte, antes de aplicarmos o iluminador. Eu tinha escolhido isto para aplicar aqui, mas eu acho que eu vou desistir, porque agora vou aplicar as pestanas. Se eu vir cá a necessidade, eu coloco, mas senão eu acho que eu vou saltar este passo. Então, primeiro vamos utilizar este rímel, que é da Volumizing, da Dona Waterproof, só que isto não é waterproof nada. Tipo, ele é a prova de água, só que não se compara, isto é um rímel de 2€, não é? Aliás, ainda tenho muitos rímels, vocês deviam comprar, porque é baratinho, é um bom investimento, ok? Então é perfeito para vocês. Ok, não se compara um rímel, por exemplo, de... Há uns que se comparam, mas pronto, de... Qual era a marca? Revolution? Não, Maybelline. Uma marca qualquer que estava a bombar, porque aumentava muito as pestanas. Eu não achei que aumentasse nada, sinceramente. Enfim, opinião minha. E, pelo menos a mim não fez assim grande diferença, mas pronto, é isso. Mas cheguei à prova de água, é. Aliás, eu acho que esta aqui aumenta muito mais e ela só 2€. Eu não sei quanto é que eu estou a vender, eu acho que eu baixei os preços. Mas por norma, pronto, deu para ganhar um bocadinho mais, vendi um bocadinho mais caro, não é óbvio, não é? Cada um faz o seu preço, porque cada um sabe o que paga. Mas estas máscaras são bem baratas. Vocês podem encontrar 2€, 5€, 4, 3€. É normal. É assim, ela cumpre o que promete? Sim. Só que ela é também mais baratinha, portanto não vai ser assim uma coisa tipo uma marca assim, uau. Portanto, mas ela é muito boa mesmo. É assim, eu não consigo mentir, não vale a pena. Não vou estar aqui a dizer que só porque estou a vender, tipo, não vou fazer isso. É o que é, vale o que vale. Quem gostar, compra. Quem não gostar, não compra, ok? Simples assim. Eu estou a trabalhar muito bem estas pestanas, tá? Rímel é uma coisa que se trabalha, não é aplicou já está, não, é uma coisa que se trabalha. Não tem lógica. Vocês demoram tempo a aplicar batom, demoram tempo a aplicar base, demoram tempo a aplicar sombra e de repente chegam no rímel e querem que fazer assim já está. Não, gente, tem que ter paciência. Vou precisar mais deste lápis. Lá está, eu estou a arrumar as coisas e ainda não acabei. Pois é. Vamos ver se ainda vamos utilizar esta paleta e no máximo a gente utiliza esta cor aqui no cantinho. Mas tem que misturar com o Duraline. Vamos ver se eu não me esqueço. Misturar este branco com este. Agora sim vou aplicar aqui.
nestas zonas. Aqui no centro. Cuidado. Estão a ver? Dá um brilho, um glow. Tá? Pronto. Estas são as minhas pessoais, portanto estão aqui todas misturadas. Vamos ver qual delas é que eu vou utilizar. Eu quero utilizar umas bem bonitinhas. Bem tchanãs. Eu quero utilizar umas pestanas tchanãs. Eu vou usar estas aqui, então. Que são tchanãs e bonitinhas. Ok. Olha, vai ser este estilo aqui. Ai, bem muito princesa, desculpem lá. Ai, vai, eu gosto. Eu acho que umas assim... Mas eu quero estas. Eu gosto destas. Eu gosto de pestanas. O meu marido não gosta de pestanas. Eu acho que normalmente os homens não gostam muito de nada que seja maquilhagem. Mas ele também já se habituou mais. Sempre que sou maquilhadora, depois a pessoa quer ver outra pessoa feliz. Meio que ele já não fica tipo a falar, pestanas falsas. Ai, tens essas sobrancelhas aí. E depois ele chamava sempre de sobrancelhas, eu não sei porquê. Pronto, tens essas sobrancelhas aí. Então, é esquisito. Às vezes eu aplicava mal. Faz parte. Eu tenho uma cola aqui que eu deixei de utilizar nas minhas clientes porque ela não era boa, mas eu ainda a tenho. Quem é que tem maquiagem aí que supostamente já devia ter mandado fora? Eu tenho caspa da gente, pelo amor de Deus. Sou um ser humano. Quem é que tem maquiagem que já devia ter mandado fora? Eu tenho. O sonho? Ai não, desculpa, eu vou usar até ao fim. Desculpem, tipo, é caro, eu vou usar assim, eu não morri ainda. Sabem? Agora tenho uma nova cola, para calar a boca, tenho uma nova cola para as minhas clientes, tá? Isto é nova, ainda não usei. Será que eu já abri esta cola? Eu já acabei de abrir. Pronto. É porque eu tinha uma aqui, que ainda tenho, supostamente. E já está quase a acabar. Mas onde é que está a cola? Eu não sei, está por aí, a mais antiga. Eu tenho esta, que é preta. Ela não fica muito boa, mas eu vou utilizar agora, porque ela é preta, é boa para isso. E supostamente vai-me facilitar a vida. Só que ela demora um bocadinho a colar, então eu vou ter que secar primeiro. Como eu preciso que estas pestanas sequem um bocadinho, eu vou aplicar o batom, que eu ainda estou indecisa, na verdade. Eu tenho aqui uma mistura, está bem? E eu sei que vou aplicar gloss. Eu gosto muito de maquilhagem monocromática. Desculpem lá. Estão a ver estas cores aqui? Tem mais rosinha e mais escurinho. Eu vou aplicar mais escurinho, está bem? Com um pincel língua de gato, que este kit não tem. E eu não vou utilizar o outro que eu utilizei aqui para as sombrinhas, porque não dá. Eu vou fazer o seguinte. Muito claro. Mas não faz mal. Agora vou espalhar o produto. Ok? Falsas. Com as minhas pestanas verdadeiras. Isso é ótimo fazer-se, não é? Tem que ser com estas pinças, tá? Dá mais jeito. É ótimo fazer porque faz com que fique mais natural. Ok? O rímel, estando ele úmido, vai colar às pestanas. Ok? Pronto. Em cima da pele ela fica mais subida e esta muito rente às pestanas e ela fica mais descaída. Mas pronto. Agora eu vou espalhar este batom aqui. Aplicar este gloss, ok? Se eu fosse aplicar só este batom, eu iria colocar um mais escuro à volta, para fazer um degradê, tá? Porque isto não estava assim. E este aqui é escurinho. Então, este é o da Catrice. Saiu o aplicativo, a esponjinha, partiu-se. Agora eu, pronto, tirei o tubinho e isto sai sempre assim. Bastante. Muito. Enfim, isto tem que estar sempre em pé. Porque sem o tubinho, isto sai tudo cá para fora. É uma chatice. Ai, eu adoro. Ai.
tanto brilho. Tá lindo! Ai, por que eu faço isso? Por aqui. Mesmo assim, eu acho que eu à volta tenho que colocar um batom mais escurinho para fazer um degradê. Ah, mas eu gosto assim. Ok. Eu tenho aqui outra mistura mais escura. Mas também tenho este castanho. Se calhar, para não ficar tão roxo, vou usar este mais neutro. Vou experimentar este. Se não der certo... Ai, adoro. Tão lindo. Não se está a notar muito. Mas eu acho que está a fazer alguma diferença. Aqui não quero tirar este rosa, sabem? Mas eu é que fiz errado. Eu devia ter feito isto primeiro. Está melhor. É ligeiramente a diferença, mas está melhor. Está um pouco mais coordenado aqui com a situação. Não vou utilizar isto. Vou utilizar isto. E vou fazer então a tal mistura. A ver se eu consigo com o Duraline. Então o que é que eu faria aqui? Eu coloco este Duraline. Só uma coisinha muito básica. Olha, eu nem vou tirar uma gota. Eu só vou tocar aqui. Foi suficiente, tá? Para não desperdiçar. Ah, não desperdicem produto, por amor de Deus, isto é caro. Só este pingo aqui que mal se vê. Estão a ver? E é porque isto aqui esfarela muito. Sério, tenho que olhar para aqui, mas eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Isto esfarela muito. Tipo, eu vou usar este estão aqui, tá bem? Misturar, fica um bocadinho mais compacto. E vou primeiro experimentar na minha mão para ver como é que fica. Ai, gente, eu fiquei com alergia ao sol. É, estou com alergia ao sol. Ah, olha, isto dá perfeitamente. Tira aqui um bocadinho com o dedo. Iluminador, sombra cremosa. Adoro, gente. Ok, vamos lá então. Criar aqui. E eu vou aplicar até a consistência. Vamos ver se eu consigo. Opa. Será que eu vou fazer... Ok. Não estou a ver diferença nenhuma. Vocês estão a ver? Bem, isto é só um brilhinho, não é? Tem que ter cuidado, porque isto é cremoso agora. Pode dar porcaria. Como eu acho que está a dar agora. Tem que ter cuidado, senão vai fazer buraco. Eu acho que é isso que está a acontecer aqui. Eu apliquei e está a fazer aqui um bocadinho de buraco. Portanto, eu não vou aplicar mais. E aquilo que sobrou é para o lixo. Óbvio, né? Que nós vamos limpar. E eu vou buscar aqui. Tentar buscar. Eu até utilizava estas sombras nas marchas, caso elas precisassem, que eu vou fazer marchas outra vez. Nós podemos usar materiais nossos, só que esta sombra é bem difícil de trabalhar. Desculpem lá. E a gente... Ai, fiz cagada. Ai, fiz uma cagada das grandes. Está a ver? Eu não sei usar esta sombra. Mas é lindíssima esta cor. Eu vou deixar aqui para pesquisar, para conseguir usar aquela sombra de alguma maneira, mas não está a funcionar. Vou tentar espalhar aqui o produto. Olhem, sabem que mais? Para a foto está bom. Na vida real a pessoa vai olhar e vai achar qualquer coisa estranha, mas não vai conseguir identificar. Portanto, check.
Está a maquilhagem feita. Acho que vocês conseguem notar a parte laranja, não é? Yeah. Maquilhagem finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A maquilhagem está finalizada. Eu gosto muito deste colar, adoro. Então é isto que nós temos para hoje. Maquilhagem lilás. Bem bonitinha. Eu quero voltar a fazer maquilhagem lilás, mas com lilás, porque isto parece mais rosa. Mas assim, eu adoro esta paleta, tá? Estas cores são lindíssimas. Este é mais para o rosado, tá? Mas são cores lindíssimas. Olha este vermelho. Eu tenho que fazer uma maquilhagem com tons vermelhos, que eu acho que ainda não fiz para vocês. Mas um pouco mais artística, tá? Mas pronto. Eu acho que esta é uma maquilhagem bem preciosinha, com o cabelo bem feito, como é óbvio. Se eu quiser utilizar os meus óculos, eu vou utilizar. Vai ficar bem, tá? Eu agora não quero estragar, porque eu vou tirar fotos e fazer mais uns videozinhos, mas se eu fosse colocar os óculos, acabou, não posso tirar mais. Mas é isso. Então, estamos aqui com a nossa maquilhagem pronta. Beijinhos e até à próxima.